vamos ao alimento espiritual, porque o Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o tema nesta manhã, o assunto que temos para abordar é cegueira espiritual. E vamos usar o texto que está no Evangelho segundo a narrativa de Lucas, no seu capítulo 24, a partir do verso 13, nós vamos encontrar no dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, dois discípulos que estavam indo de Jerusalém para Emaús. Lucas 24, verso 13 diz: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Aqui podemos observar neste primeira citação desse verso 13 algumas particularidades da palavra de Deus. Inicialmente dizemos que esses dois discípulos, eles não faziam parte do chamado colégio apostólico, mas eram considerados pessoas próximas do ministério do Senhor Jesus Cristo. E aqui diz o texto que eles iam de Jerusalém para Emaús. Era uma aldeia que Lucas coloca 60 estádios. Isso significa mais ou menos 11 a 13 quilômetros. O aspecto geográfico dessas duas regiões, dessas duas citações, dessas duas cidades, são importantes porque Jerusalém ficava numa parte montanhosa, no Monte Sião, e Emaús ficava mais no vale. Então, era ordem do Senhor Jesus que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles seriam revestidos de poder. E nós vemos aqui que eles se ausentaram de um lugar que eles deveriam ficar. Eles foram descendo para Emaús, como diz o texto. Saíram da presença de Deus. Isso tem uma aplicação espiritual muito importante, porque muitas das vezes nós queremos sair de um lugar da presença de Deus, da onde Deus tem nos colocado, e irmos para outro lugar, como aconteceu, por exemplo, com o filho pródigo, que saiu da casa do seu pai pensando que ia encontrar lugares e ambientes melhores e acabou numa situação degradativa, que foi cuidar de porcos. Você que tem estado na presença de Deus e muitas das vezes acha que essa presença não é algo maravilhoso, você às vezes prefere outras experiências como as coisas desse mundo, tome muito cuidado, porque você vai se ausentar da presença maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E eles iam falando entre si,
de tudo aquilo que havia sucedido. Eles estavam um tanto que desanimados, decepcionados com os últimos acontecimentos ocorridos na cidade de Jerusalém. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Eles não perceberam essa aproximação. E diz o texto no verso 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Aqui vem a cegueira espiritual. Apesar de terem vivenciado o Senhor Jesus Cristo, seus ensinos, provavelmente tiveram muitas informações a respeito do Antigo Testamento, nós encontramos Lucas observar que eles estavam com seus olhos fechados. Como está o seu olho espiritual nessa manhã? Você tem percebido as coisas espirituais com um verdadeiro discernimento espiritual? O Espírito Santo, ele tem dado olhos para que você possa contemplar o panorama em que está a sua vida, como está sendo as suas atividades espirituais. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que o Deus, isso é, o Deus minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não prevaleça. Então o inimigo, ele tem essa capacidade. Mesmo pessoas que tiveram uma familiaridade com o Evangelho, com as coisas de Deus, muitas das vezes podem ficar cegas. Isso é um fato que a Bíblia deixa registrado. Não eram pessoas que nunca tiveram uma experiência espiritual, eram pessoas que tiveram junto com o Mestre e agora estavam com seus olhos fechados e, diz mais o texto, não o conheceram. Então eram pessoas que tinham conhecimento muito bom, podemos dizer teórico, mas sem uma verdadeira transformação. Então nós precisamos não somente ter esse conhecimento, ele é muito importante, mas nós precisamos que essa experiência espiritual esteja profundamente nas nossas vidas. E continuando a narrativa, nós vemos no verso 17, e ele lhes disse, quem é esse ele? É o Senhor Jesus Cristo. Fez a seguinte indagação, a seguinte pergunta. E as perguntas que são colocadas na palavra de Deus são grandes reflexões que nós devemos ter. O apóstolo Paulo utilizava muito desse tipo de linguagem. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E Jesus acrescentou mais um aspecto do interior, porque Jesus conhecia o interior. E por que estáis tristes? Isso tem uma aplicação para as nossas vidas. Que palavras
são essas que nós trocamos muitas das vezes uns com os outros. O que você tem conversado com o seu interlocutor, talvez um irmão, talvez uma pessoa familiar, uma pessoa que você encontra neste mundo? Que palavras você tem trocado? Quais são os seus assuntos principais? E por que estáis tristes? Essa foi a indagação do Senhor Jesus Cristo. Ele viu que aqueles 2 discípulos, eles estavam cabisbaixos. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Vemos nessa resposta uma crítica ao Senhor Jesus Cristo e chama o Senhor Jesus Cristo como se ele fosse um peregrino, uma pessoa que estivesse ali de passagem, que não conhecesse realmente o acontecimento histórico da vivência judaica naquele dia. Ele também supõe que o Senhor ignorava todos esses acontecimentos, que foram acontecimentos marcantes, e o Senhor utiliza de ironia para com eles, e diz o texto que ele lhes perguntou quais. Como que surpreso, o que aconteceu demais? Será que isso não era já previsto pela palavra de Deus que iria acontecer? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Aqui eles reconheceram um dos ofícios que o Senhor Jesus tinha, porque o Senhor veio com 3 ofícios que devemos sempre pensar, que são representativos do Antigo Testamento, que é o ofício de profeta, de sacerdote e de rei. Então eles reconheceram o Senhor Jesus como um profeta poderoso em obras, naquilo que ele fazia, e em palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Então, para eles, esse aspecto da morte e da crucificação era algo que trazia um espanto, um desânimo, e que agora, como que dizendo, tudo acabou. Morreu e teve uma morte de crucificação. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. O que significam essas palavras? Significam que os seus projetos espirituais tinham acabado. Suas esperanças agora não tinham mais. Eles estavam vazios do poder do Evangelho.
Deveriam, como já dissemos, ficar em Jerusalém para receber o poder do Espírito Santo, mas agora estavam vazios, estavam desalentados. E quantas pessoas nós podemos ver em nossos dias que abandonaram também seus projetos espirituais. Em outros momentos, quando caminhavam com um entendimento de uma abertura espiritual, estavam muito conscientes, alegres, cheias de projetos na vida espiritual, mas de uma hora para outra, esses projetos foram deixados de lado, abandonados, e agora estão desalentados. E o texto continua nessa importante narrativa dizendo: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Naquela sociedade, o testemunho das mulheres era um testemunho sem muito valor. E assim, era algo que não deveria merecer muito crédito. Portanto, eles estavam nessa situação de cegueira espiritual. Aí o Senhor Jesus Cristo intervém e dá uma reprimenda para aqueles homens, como sendo alguém que fosse desconhecido, uma incógnita, um peregrino, e ele vai dizer: ó nécios e tardos de coração. Essa expressão significa que eles tinham fraco entendimento espiritual. Por que será que hoje também existem pessoas com essa mesma situação? Pessoas com fraco entendimento das coisas espirituais, do discernimento espiritual. O que falta é a morte da natureza espiritual, aliás, a morte da natureza carnal, para que o Espírito Santo de Deus possa, como ele é o templo do Espírito Santo, o nosso corpo, possa agir para que realmente esse entendimento ele seja o melhor possível. E Jesus acrescenta tardos de coração, quer dizer, pessoas que têm grandes dificuldades para entender as realidades espirituais. São pessoas devagar no entendimento espiritual. E ele diz: para crer tudo o que os profetas disseram. Eles viam o Messias como um Salvador que seria um conquistador em frente ao Império Romano, mas não conseguiam enxergar o Messias, como nós podemos citar principalmente o texto de Isaías, capítulo 53, que fala sobre o servo sofredor. E Jesus então vai dando essa orientação para eles. Aqui falo para você que prega, que muitas das vezes
fica um tanto que frustrado com relação à reação dos seus ouvintes. Aqui estava o maior pregador que já existiu na face da terra. E esse pregador estava falando para duas pessoas que tinham os seus ouvidos como que tapados, incrédulos. Isso nos mostra que muitas das vezes nós pregamos e os resultados não acontecem. Isso não é motivo de ficarmos frustrados. E nós temos que obedecer a palavra de Deus e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, essa é a nossa incumbência, a nossa responsabilidade, porque os resultados não cabem a nós. Os resultados cabem a ação de Deus através do seu Santo Espírito. E assim, este grande pregador, o maior pregador, que foi o Senhor Jesus Cristo, através do seu chamado querigma, que é a palavra para proclamação no grego, o Senhor dizia para eles: porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? No Antigo Testamento, eles olhavam para a glória, não para o sofrimento. Eles estavam encarando e olhando e observando mais a coroa do que a cruz. E para passarmos a coroa, antes Jesus tinha que passar pela cruz. Ele recebeu a coroa de espinhos. E nós queremos já receber a coroa, mas não queremos carregar a cruz. E o Senhor Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E daí sim, você vai poder dizer como o apóstolo Pedro: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa da justiça, que o justo juiz dará a mim e a todos que amam a sua vinda. Então, primeiro, meu prezado ouvinte, você tem que passar pela cruz de Cristo. Paulo dizia: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo hoje, vivo para a glória do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando fala de glória, fala de coroa, de coroamento. Mas antes, Paulo passava e sabia que tinha que passar pela crucificação. Não a crucificação do Senhor Jesus Cristo, porque aquela foi a única, somente Ele, sem pecado, poderia estar ali pagando o preço da nossa justificação, mas a crucificação de morrermos para este mundo, para o pecado e para o inimigo, e assim recebermos essa plenitude da presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. E o Senhor iria dizendo para aqueles 2 discípulos, começando por Moisés, pelos profetas, o Senhor explicava-lhes o que dele, Jesus, se achava
em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. Mas aqui tem um detalhe que Lucas coloca, que nos mostra algo positivo naqueles dois discípulos, que é a hospitalidade. Alguns, pela sua hospitalidade, receberam anjos, diz a palavra do Senhor. Então é uma característica que também nós devemos ter. E diz o texto que eles o constrangeram. Quer dizer, como que forçaram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Aqui está o clímax, o ápice deste encontro. Eu espero que você também neste dia tenha esse ápice, esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, eles reconheceram neste ato do Senhor Jesus Cristo. Talvez também tiveram a oportunidade de ver os cravos nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E diz o texto da palavra: abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Que expressão maravilhosa! Quando nós podemos ver quando uma pessoa realmente é iluminada pelo poder de Deus. O Espírito Santo tira todas as trevas, como o apóstolo Paulo, em um dos seus discursos, ele disse que o Senhor tinha lhe tirado do império das trevas para o seu império da maravilhosa luz. Tirou a cegueira, tirou as trevas, abriram-se os olhos e o conheceram. E diz o texto que ele desapareceu-lhes. Quanto mais recebemos da palavra de Deus, mais desejamos ter comunhão com o Deus da palavra. Agora, eles estavam com seus olhos abertos. O Deus da palavra, o Logos encarnado, que é o Senhor Jesus Cristo, estava falando e agora estava tendo uma atitude para com eles. Não havia mais necessidade do Senhor permanecer ali com eles. O Senhor se retirou. Assim também acontece conosco. Não há mais necessidade do Senhor estar fisicamente. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Basta agora nós crermos ou não na sua pessoa. Aquilo que ele já realizou foi o suficiente lá na cruz do Calvário. E o Espírito Santo, que é o Consolador, está movendo através da sua palavra os nossos corações ou não. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava
e quando nos abria as Escrituras. Como está o seu coração? Jesus disse para uma das igrejas de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus não invade o coração como invade o inimigo das nossas almas. O Senhor é um cavalheiro. Ele pede licença para entrar no seu coração. A única fechadura que existe, ela só é possível você abrir do lado de dentro. Do lado de fora não existe. É você que tem que convidar o Senhor Jesus a entrar no seu coração, convidá-lo a permanecer na sua vida. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com ele. A atitude deles foi totalmente transformada. Agora eles estavam alegres. E nós podemos ver com isso que a maior prova de que com que precisamos é a prova de que nós também encontramos o Cristo vivo. Quando nós encontramos o Cristo vivo, existe algo de empolgante para compartilhar com os outros. E eles então correram e foram imediatamente falar com os outros discípulos, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Quem tem o Cristo vivo tem motivos de sobra para compartilhar com as outras pessoas, porque o Cristo está vivo. Se os nossos cultos são mortos, é provavelmente que não estamos verdadeiramente caminhando com o Salvador ressurreto e ouvindo suas palavras. Podemos realizar cultos meramente compromissais, sem nenhum fervor espiritual. E aqui esses 2 discípulos estavam felizes, alegres, porque novamente tiveram esse encontro com Cristo vivo. E a conclusão disso, qual seria? Como está o seu olhar para Cristo? O seu olhar para Cristo é um olhar de discernimento espiritual? Será que você não precisa abrir melhor os seus olhos e o conhecer? E quando você o conhece, você realmente vai querer compartilhar com as outras pessoas, vai querer testemunhar, vai querer vibrar com grande emoção. O seu coração vai arder pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E você vai viver como que tivesse ressuscitado com Cristo. Por isso Paulo, em Colossenses 3, ele fala essa palavra tão bonita. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas lá de cima,
aonde Cristo ressuscitou e está à direita do Pai. Que maravilha quando uma pessoa vive essa plenitude da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente e que os seus olhos estejam abertos, que o Senhor coloque o seu colírio espiritual nos seus olhos para que você o conheça cada vez mais. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.